Senhor presidente, demais colegas parlamentares que aqui nos assistem, acompanham, demais ouvintes. Em primeiro lugar, gostaria aqui de resolver explicar a ideia, a nossa intenção, apresentando essa proposta de emenda à Constituição. Ao artigo 55, os que tiverem o exemplar podem acompanhar o raciocínio. Em primeiro lugar, em nenhum momento nós visamos alterar quórum, decidir imposição de quórum de maioria simples, conforme vi em algumas entrevistas de alguns colegas que assim entenderam. Pelo contrário, a própria Constituição Estadual estabelece o quórum como cláusula geral da maioria simples. E, em algumas exceções, ela aumenta o quórum, visando garantir direitos da minoria, deputado Pedro Kemp, como, inclusive, o direito da obstrução. Ocorre que o regimento interno nosso, inutilmente, ou talvez de maneira simbólica, repete, sem com que tenha nenhum tipo de poder para assim dispor. Porque a nossa Constituição Estadual estabelece que precisa de norma constitucional para assim definir. Então, das duas, uma. Ignoremos aqui a existência de um regimento interno e eliminamos o capítulo que trata de todos os quóruns estabelecidos e vamos ali nos vincular àquilo que a Constituição Estadual somente estabelece. Porque a minha preocupação e a nossa ideia é quando a Constituição Estadual não estabelecer, quando ela se omite. Por isso, tiramos a palavra constitucional, de maneira que, se existir uma norma na Constituição, segue a Constituição. Não havendo espaço para nós legislarmos, temos que legislar, temos que poder estabelecer, porque a proposta de emenda constitucional exige critérios, quórum, votações específicas, para isso poder ser incorporado no texto. Senhor presidente, deputado Paulo Corrêa, quero aqui contar com o apoio, ainda que em caráter informal, de Vossa Excelência. Veja, o parecer da CCJ, na parte que foi contrária ao nosso voto, diz o seguinte, que o princípio da simetria constitucional tem que ser observado. Para você que está nos assistindo, significa que temos aqui nessa casa que repetir ipsis literis o mesmo comando da Constituição Federal. Então, todas as normas da nossa Constituição Estadual têm que ser réplica, não havendo, inclusive, espaço para inovação. Então, presidente, demais colegas, temos que começar com a primeira distorção grave, em violação ao princípio da simetria, que foi lá, por mim, contrariado na CCJ, contrariado a aplicação dele. Veja, artigo 57, senhor presidente, da Constituição Federal, o Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital, no dia 2 de fevereiro do dia 17 de julho, e aqui pulo para o parágrafo 4º. Cada uma das casas reunirá em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, sendo vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Ou seja, a Câmara Federal proíbe, senhor presidente, a reeleição de toda a mesa. Aí eu peguei aqui a nossa Constituição Estadual, em violação ao parecer da CCJ, diz o seguinte, a Assembleia reunir-se-á, blá, 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 etc., parágrafo 4º, é permitida a recondução de membro da mesa para o mesmo cargo na eleição subsequente. E aqui o regimento interno, no artigo 10º, a eleição dos membros da mesa, artigo 10º, tal, permitida a reeleição. Então, senhor presidente, das duas, uma.
ou nós nunca obedecemos o princípio da simetria nessa casa, de maneira que a recondução de uma mesa competente, forte, importante, tem que ser proibida, inclusive pelo parecer da CCJ, ou nós mudamos o alcance aqui nessa casa, sem a criação de um precedente que tem que repetir literalmente aquilo que a Constituição Federal estabelece, eliminando o espaço para o fortalecimento da atuação de Vossas Excelências. O princípio da simetria não implica que tem que repetir exatamente aquilo que a Constituição Federal prevê. Do contrário, estaríamos aqui com um problema grave na eleição da mesa. É um engessamento indevido. Poderíamos corrigir o regimento interno, como tem uma proposição aqui para eliminarmos aquela questão, Pedro Kemp, da moção? Poderíamos, mas sem essa PEC, não poderíamos analisar quando a nossa Constituição for omissa. Então, vamos apresentar aqui, eu estava esperando a PEC ser pautada, para discutirmos e coletarmos alterações no regimento interno. Porém, não há espaço para alterarmos o regimento interno se a palavra constitucional não for tirada da PEC, da Constituição, de maneira que permita uma norma sobrepor sobre a outra quando exista. E aqui peço licença a Vossas Excelências para ler aqui a ADI número 793/9 de Rondônia, só um pequeno trechinho, julgado e consolidado desde 1997. E aqui estamos discutindo o parecer da CCJ, por isso sou um pouco mais técnico e menos político. A norma do parágrafo 4º, artigo 57 da Constituição, que, cuidando da eleição das mesas das casas legislativas, veda a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Não é de reprodução obrigatória dos Estados-membros, porque não se constitui um princípio constitucional estabelecido. E aqui peço emprestado as palavras de um grande constitucionalista, Paulo Gustavo Branco, e o Gilmar Mendes. O princípio da simetria não deve ser compreendido como absoluto. Nem todas as normas que regem o processo legislativo da União são de absorção necessária pelos Estados. As normas de observância obrigatória pelos Estados são as que refletem o interrelacionamento entre os poderes. Assim, uma vez que a regra dizia apenas com a economia interna do Legislativo Estadual, o STF julgou válida norma da Constituição de Rondônia que permitia a reeleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Eu estou dizendo isso para Vossas Excelências, para que vocês entendam que quem manda no regimento da nossa casa somos nós. Não existe um regimento que não pode reger. Então ele é um enquadramento. E se nós temos espaço para fortalecer a nossa atuação, por que não fazer? Ah, mas isso é inconstitucional. Nós temos a comissão que discute, que apontou numa batalha travada ali 3-2, que no mínimo há uma dúvida. E todas as vezes que a dúvida for trazer uma prerrogativa para essa casa, para fortalecer as discussões, os embates de Vossas Excelências, estarei aqui para isso. Eu sei que todas as vezes que vamos apresentar algum tipo de mudança, há uma certa resistência, mas a sociedade pede que nós encampemos mudanças, que nós levantemos o poder legislativo, que é a voz do povo. Foi para isso que a população saiu às ruas, independente de qual questão partidária. Essa situação, apresentada há pouco pelo deputado Pedro Kemp, num embate com os outros parlamentares, ela no mínimo é curiosa, porque se tem uma pessoa que pode resolver isso, são os parlamentares federais, ao trocarem a fórmula do sistema penal
brasileiro, do processo penal, do acusatório por inquisitivo. Me desculpe aqui só para concluir, senhor presidente, e eu gostaria de dizer também que há outro julgamento, no mínimo curioso, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde afirma que o princípio da simetria e da separação dos poderes, autonomia do ente municipal para exigir quórum qualificado no processo legislativo, não existe nenhum tipo de inconstitucionalidade. Ficou garantido no acórdão, nas doutrinas do presidente Michel Temer, do ministro, do jurista Celso Antônio Bandeira de Mello. Deputado, acabou o seu tempo. Ao qual peço vênia a vossas excelências. Infelizmente, o tempo é exíguo para a qualidade do debate que nós precisamos fazer. Porém, eu me coloco à disposição de vossas excelências para que possamos trazer mudanças que fortaleçam essa casa. Muito obrigado. Eram essas as considerações que eu queria fazer, pedindo o voto de vossas excelências para que assumissem a prerrogativa que temos na nossa Constituição Estadual, Federal e no regimento interno. É uma maneira de fortalecer a atuação de vossas excelências. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pelo acréscimo do tempo. Sem mais.